Bem-vindo ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Renato Queiroz e este é o programa Crise e os Impactos da Covid-19. Para falar sobre esse tema, está conosco o professor Marcelo Colomer, colega do Grupo de Economia da Energia, e vamos tratar aqui sobre o gás natural e a pandemia. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Ok, Marcelo, eu vou iniciando o nosso papo dizendo o seguinte. Eu queria que você nos falasse como se mostrava o mercado do gás natural no mundo antes desta crise. Porque, afinal, o gás natural era, ou ainda é, mas enfim, apontado como combustível fóssil que iria participar ativamente do processo de transição energética, pois ser a fonte fóssil de menor emissão de CO2. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso inicialmente. Por favor, Marcelo. Então, Renato, você tem toda a razão. O gás natural ele se mostrava, antes da pandemia do Covid, como o combustível fóssil mais proeminente em termos de expectativas de consumo, pelo menos no curto e médio prazo. A explicação para isso é exatamente o papel que o gás natural ele pode e poderia ter sobre a questão da redução das emissões de CO2, principalmente naqueles países onde a sua matriz elétrica é basicamente sustentada no carvão mineral. Então, havia uma grande expectativa de que o consumo de gás natural no mundo, em decorrência do aumento do consumo na matriz elétrica desses países, iria crescer bastante aí nos próximos 10, 20 anos. Entendi, mas agora, pelo lado da oferta, quer dizer, as indicações eram que os Estados Unidos iriam aumentar a sua importância no comércio nacional de GNL, disputando com o Oriente Médio e a Austrália o posto maior exportador de gás natural, não é isso? Sim, Renato, você tem razão. Se a gente for analisar a indústria de gás e de petróleo norte-americana, você percebe uma mudança radical de trajetória desde 2009. Isso acontece, claro, pela descoberta de grandes jazidas de petróleo e gás não convencional nos Estados Unidos. Com base nessas descobertas e, consequentemente, no aumento da produção de gás natural, os Estados Unidos ele muda o seu papel no mercado internacional, deixando de ser o maior importador de GNL. Os Estados Unidos, é bom a gente lembrar, já chegou a ser o maior importador de GNL no mercado internacional, passando para o papel de exportador líquido. Então, é claro que o cenário de gás natural liquefeito no mundo, ele sofre uma mudança muito grande, principalmente no que diz respeito com a questão da oferta, com a entrada primeiro com a saída dos Estados Unidos como grande importador e depois com a entrada dos Estados Unidos agora como um grande exportador de gás natural liquefeito. Soma-se a isso também a conclusão, nos últimos anos, de grandes projetos de liquefação de gás natural na Ásia, principalmente na Austrália. Então, o que a gente vinha percebendo é que a indústria de gás natural, refletida aí, por exemplo, na expansão da taxa da capacidade instalada de liquefação no mundo, ela vem crescendo desde 2015 a uma taxa de 10% ao ano. Então, a gente percebe que nos últimos anos, você teve uma grande expansão da oferta de gás natural, principalmente do gás natural liquefeito no mundo. Mas o mercado internacional vinha conseguindo absorver o excesso dessa oferta, não foi? Não é isso? Então, sim e não. Se a gente for pensar em termos de oferta física desse gás natural, sim. Até, vamos dizer assim, até segundo semestre de 2019, o mercado internacional ele vinha conseguindo absorver essa oferta, esse aumento da oferta de GNL. Mas, por que a minha resposta foi sim ou não? Porque a absorção física desse aumento da oferta de GNL, ela foi acompanhada por uma redução drástica de preço, o que significa que, na verdade, o mercado estava absorvendo, mas o mercado estava sendo pressionado para baixo
no que diz respeito ao preço. Isso mostra, na verdade, um descompasso entre demanda e oferta, puxando naturalmente ou refletindo naturalmente para esse aumento da oferta de gás natural. Mas, em termos físicos, você tem razão. O mercado internacional, principalmente por conta do aumento das importações de GNL no mercado europeu, conseguiu absorver esse excesso de oferta até o segundo semestre, final do segundo semestre de 2019. Quando a gente olha para a questão de preço, como eu havia mencionado, é interessante perceber que, nesse período, o preço sai de um patamar de $10 por milhão de BTU para $5 por milhão de BTU no mercado asiático e no mercado europeu. Então, é com base nessa queda abrupta de preço nesse período que eu afirmo que, sim, o mercado conseguiu absorver o excesso físico, mas mediante uma queda bruta no preço spot do gás natural. Pois é, Marcelo, eu até estudando esse assunto até para essa nossa conversa, eu verifiquei que no início de 2020, já aqui no nosso ano, havia um estoque de GNL europeu, né? Por quê? Então, como eu falei para você, a queda do preço no mercado internacional de 10, no mercado spot, né? De 10 para $5 o milhão de BTU, primeiro, deslocou muito das importações europeias provenientes de dutos, ou seja, principalmente da importação europeia proveniente da Rússia. Muitos daqueles contratos de curto prazo, eles não foram renovados e você compôs a oferta europeia a partir do aumento das importações de GNL em função dessa queda no mercado spot. Lembrando que grande parte dos contratos russos eles são indexados ao preço do petróleo, que até março de 2020 vinha conseguindo se sustentar em patamares razoáveis. Então, esse descolamento, na verdade, né, do preço spot para os preços indexados ao petróleo, levou o mercado europeu a aumentar suas importações de GNL. Esse preço mais baixo, por sua vez, também induziu uma formação de estoque no mercado europeu. Então, essa sua afirmação de que ali no início de 2020 a Europa mostrava um elevado estoque de GNL é verdade e a explicação vamos dizer assim, o fato de você estar se aproveitando de preços mais reduzidos no mercado internacional para formar estoque de GNL, pensando já no inverno de 2019, de 2020, um período que, naturalmente, o consumo de gás natural ele aumenta no continente europeu. Mas que, no caso desse ano, em função de um inverno menos rigoroso, a gente não verificou isso. Pois é, até você falou, né, quer dizer, o excesso de oferta que se vinha formando no mercado de GNL desde 2015, somou-se em 2020 uma drástica redução da demanda de gás natural. Mas agora, vamos falar de preço aqui. No primeiro trimestre já de 2020, houve quedas nos preços spot do gás natural. Agora, nem todas as empresas tiveram perdas altas, né? Ou todas tiveram? Acho que não, nem todas tiveram perdas muito altas, mesmo com quedas nesses preços spot de gás natural. Não, então, o que acontece? A explicação ela se dá um pouco até pelo que eu falei desse deslocamento do preço spot com o preço dos contratos indexados. Mas para isso a gente precisa voltar ali no início de 2020. Então, como é que o mercado internacional de gás natural ele se configura ali no início de 2020? Basicamente, um grande excesso de oferta, estoques de GNL no mercado europeu elevados, um inverno relativamente ameno e somando-se a isso, o início da pandemia na China. Então, você começa 2020 com um grande excesso, vamos dizer assim, uma grande oferta, um excesso de oferta muito grande de gás natural, e o início aí de uma contração muito drástica da demanda. Lembrando que a demanda chinesa por gás natural ela já vinha se arrefecendo desde o segundo semestre de 2019.
Se não fosse o mercado europeu a absorver esse excesso de oferta criado já em 2019, o preço spot teria caído mais ainda no mercado internacional, mesmo antes da pandemia. Então, a pandemia ela vem ali só, vamos dizer assim, decretar e consolidar esse excesso de oferta no mercado internacional, agora por uma redução drástica também da demanda. Então, 2020, ele se inicia, o primeiro semestre, a gente está vivendo ainda esse primeiro semestre de 2020, mas ele se inicia com excesso de oferta e uma contração muito grande da demanda. Qual é o impacto disso em relação ao preço? O preço spot, a consequência é que aquela trajetória de queda, ela continua. Então, você continua tendo uma trajetória muito acelerada de queda no preço internacional, do preço spot internacional do GNL. Mas, grande parte dos contratos de venda de gás natural no mercado internacional, cerca de 2/3 desses contratos, eles são indexados ao petróleo. Então, a queda do preço spot do GNL, embora tenha impacto em indexadores, tenha impacto, por exemplo, no preço de alguns importantes hubs de negociação do gás natural, ele acaba não afetando tanto as empresas exportadoras, porque grande parte do portfólio contratual delas na verdade, é indexado ao petróleo. Isso, então, ameniza as perdas dessas empresas de exportadoras de GNL até março de 2020. Por que até março de 2020? Porque em março de 2020 a gente vê uma queda muito acentuada do preço do barril. Então, a partir de março, o que a gente verificou, que é algo que, enfim, não vinha acontecendo há muito tempo no mercado internacional, foi, na verdade, um colamento entre o preço spot e o preço indexado ao petróleo. E um colamento com viés de baixa. Então, na verdade, quando a gente chega ali em março de 2020, a gente vê que o preço do mercado spot, tanto no mercado spot quanto nos contratos indexados, chegou a $4 por milhão de BTU no mercado asiático e europeu. Então, vamos dizer assim, essa aproximação dos preços aí nesse caso começou sim a trazer efeitos financeiros bem consideráveis para os exportadores e até mesmo para os produtores de gás natural no mercado mundial de uma forma geral e principalmente no mercado norte-americano. Nos Estados Unidos hoje, qual é o preço do gás natural? Então, hoje a gente estaria falando, hoje que eu digo dia 2 de junho de 2020, a gente estaria falando de um preço no Henry Hub, que é o principal indicador, né, indexador de preço no mercado norte-americano, de $1,58 o milhão de BTU. Esse é o preço mais baixo que o Henry Hub já assumiu desde 1995. Tá? E as empresas, como é que ficam com isso? Então, o que eu falei, é complicado, porque enquanto você tinha contratos indexados ao petróleo e enquanto o preço do barril ele se mantinha em patamares elevados, moderados, vamos colocar dessa forma, você conseguia proteger financeiramente as empresas. A partir do momento que há uma convergência do preço spot com o preço dos contratos indexados nessa faixa de $2 o milhão de BTU, você começa a ter problemas sérios para as empresas, trazer problemas sérios para as empresas. Por quê? Porque existe uma série de consultorias que estimam que o break-even de muitos produtores de gás nos Estados Unidos está exatamente na faixa de $2 o milhão de BTU. Então, preços muito abaixo de $2 por milhão de BTU de forma sustentável no longo prazo, no médio e longo prazo, começa a não só trazer problemas financeiros para essas empresas, como também começa a interferir na própria dinâmica de investimento do setor de gás natural nos Estados Unidos e no mundo também. Por que eu falo que no mundo? Porque se a gente for olhar também o break-even dos transportadores de gás natural para a Europa, esse break-even também está em torno de 2,7, um pouquinho mais alto,
mas ele está em torno de 2,7 dólares por milhão de BTU. Ou seja, também preços no mercado europeu sustentados abaixo de 2 dólares, ele começa também a trazer problemas no que diz respeito às importações e exportações de gás natural. Esse quadro que você está falando aí, quer dizer, uma indústria de gás de GNL com excesso de oferta e prolongado, num ambiente de preços baixos, sustentados, né? Isso vai ter implicações significativas, não é verdade? É verdade, a gente pode comprometer drasticamente os novos investimentos, não só em infraestrutura de exportação, como, por exemplo, plantas de liquefação de gás natural ou terminais de regasificação de gás natural, mas também na própria estrutura de produção. A produção norte-americana não convencional, ela, por características do próprio negócio, ela é muito sensível aos preços de curto e médio prazo, porque a dinâmica de investimento é uma dinâmica de investimento de um prazo mais curto, por exemplo, do que a produção offshore tradicional. Então, o que poderá acontecer, o que já está acontecendo, é uma redução dos investimentos em produção de gás não convencional nos Estados Unidos. E uma série de outros projetos também internacionais, mesmo convencionais, mas convencionais de alto custo, eles podem estar ameaçados com esse preço do gás natural muito reduzido no mercado internacional. Eventualmente, até a própria exploração do gás no pré-sal. Pois é, a gente tinha o gás natural como um ator muito importante e principal, e pelo que eu estou vendo, há muitas incertezas no mercado de gás natural, não é verdade? Sim, sim, esse quadro atual é um quadro de muita incerteza. Eu acho que não só na indústria de gás natural, mas no setor econômico como um todo. E é claro que o gás natural, como uma atividade econômica, como um setor energético essencial, e cujo seu papel, mesmo antes da pandemia, já se mostrava envolto numa série de incertezas a respeito exatamente do momento de utilização do gás natural numa trajetória de transição energética, você nitidamente não tem como dizer hoje, com certeza, como vai evoluir a demanda de gás natural e, consequentemente, como é que vão evoluir os investimentos na indústria de gás natural. Assim, oportunidades ainda existem uma série de oportunidades. A questão é que essas oportunidades elas dependem de uma série de fatores que hoje ainda são incertos, né? Quer dizer, num curto e médio prazo, você acredita que possam ser desenvolvidos novos projetos energéticos de grande porte? Renato, quais são as questões hoje que definem qual vai ser o futuro do gás natural no mundo, no mercado internacional? Uma é como vai se dar a transição energética no mundo pós-Covid. Então, a gente vinha adotando uma trajetória de mudança na matriz energética mundial, no sentido de uma matriz com menor nível de emissões. O gás natural, ele sempre foi atribuído a ele um papel transitório, um papel de um combustível fóssil com menor nível de emissão, ou seja, seria aquele combustível fóssil que, por suas características, por suas vantagens, como disponibilidade, estocagem, preço, ele permitiria à matriz energética mundial caminhar para as energias renováveis e respeitando, sim, as métricas de redução dos níveis de emissão. Então, a gente vivia num mundo onde o papel do gás natural na matriz energética se definia em função da trajetória de transição energética, e a gente não sabe como essa questão vai se dar depois que passar todo o impacto econômico decorrente da pandemia do Covid. Então, a primeira questão é como a economia e como é que a transição energética vai responder o mundo pós-Covid. Tá?
O que a gente percebe, vamos dizer assim, a conclusão é que talvez, em função dos preços muito reduzidos do gás natural no mercado internacional, naqueles países onde o carvão já disputa com o gás natural, você pode ter uma migração natural para o gás. Então, naqueles países onde você já tem capacidade instalada de produção de eletricidade a partir do gás natural, esse gás barato, ele pode sim deslocar o carvão na matriz elétrica. Isso porque com esse preço de $2 um milhão de BTU, a gente já está chegando na paridade energética em termos de custo, eficiência, carvão, gás natural. Então, nesses países onde você tem uma matriz muito forte ainda a carvão e uma capacidade já instalada de térmicas a gás natural, pode haver sim uma oportunidade de crescimento da demanda de gás natural. Agora, naqueles países onde você não tem ainda essa capacidade instalada de gás natural, eu não acredito que haja espaço hoje em dia, pelo menos no curto e médio prazo, para grandes investimentos em obras de infraestruturas ligado à construção de térmicas a gás natural, a não ser em países onde você tem grandes reservatórios de gás natural, onde talvez até mesmo essas térmicas poderiam ser uma alternativa ao mercado internacional, onde o preço está muito reduzido. Mas nos outros países que dependem da importação de GNL, eu não vejo, mesmo com o preço reduzido do gás do GNL no mercado internacional, eu não vejo espaço para esses grandes investimentos em infraestrutura no curto e médio prazo. Isso porque o mundo está saindo, aliás, não sei se pode dizer que está saindo, né? O mundo está num período de recessão econômica muito grande e quando você começar a retomada da economia, essa retomada ela vai se dar numa base com uma elevada capacidade ociosa no setor energético. Isso porque a demanda se reduziu drasticamente durante esse período. Então, até que essa capacidade ociosa, em função do próprio ritmo de crescimento da economia, se extingue, não há, e claro, e ainda com necessidade de recompor as finanças públicas de uma série de estados, com uma série de setores privados retomando as suas atividades, saindo da crise, eu não vejo um espaço no curto e médio prazo para grandes investimentos em obras de infraestrutura, especialmente na construção de novas térmicas a gás natural. Você deu uma visão boa desse médio e curto e médio prazo, né? Sobretudo focando o cenário de novos ou não investimentos em térmicas a gás natural. Agora, e o longo? Eu acho que as incertezas podem estar também no longo prazo. E o planejamento deve pensar também em longo prazo, certamente. E no longo prazo, como é que ficam essas incertezas? Então, mais uma vez, a questão da transição energética ela entra nessa resposta. O impacto que o Covid trouxe para o mundo, em termos sociais e econômicos, evidenciam a importância do coletivo para o bem-estar individual. Nitidamente, o combate à epidemia ela desnudou a fragilidade do mercado em prover soluções necessárias para preservar a vida e a ordem econômica. Nesse sentido, fica evidente a importância do Estado na coordenação dessas ações no combate ao Covid. Então, vamos dizer, o que eu estou querendo dizer? Que o pensamento coletivo, que é um pensamento também que norteia todo o processo de transição energética, ele foi exaltado agora nesse período da pandemia. No entanto, por outro lado, o que a gente tem visto é que essas cooperações entre os países, elas também foram fragilizadas nesse período de pandemia. A gente percebe nitidamente um reforço de nacionalismo em uma série de países, uma disputa direta e aberta entre os estados nacionais por uma série de recursos associados ao combate da pandemia, e o que nos traz a seguinte questão: se embora a pandemia mostre a necessidade do esforço coletivo, na prática, o que a gente tem visto
são ações individuais de cada país tentando resolver o seu problema de uma forma mais individualizada. Então, e isso, no que diz respeito à transição energética, é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque a transição energética, assim como o combate a uma pandemia, ela exige ações coletivas. Ela exige pensar no coletivo, ela exige que o coletivo se sobreponha ao individual, porque os efeitos climáticos, eles são generalizados. Os efeitos climáticos da emissão de CO2 nos Estados Unidos ou na China, eles se dão no mundo como um todo. Então, a gente tem um problema clássico aí de externalidade, que é o fato de você ter os efeitos do consumo de um determinado agente se refletindo sobre todos os agentes. Então, o tratamento, a resolução desse problema, ela depende de um esforço coletivo muito grande. Então, no longo prazo, a grande incerteza que surge, ela é econômica, claro que ela tem um viés econômico, mas ela tem um aspecto político-social intrínseco muito importante, que é o quanto o mundo sai unido ou o quanto o mundo sai separado dessa pandemia. Se a gente tiver uma percepção e uma prevalência da coletividade, e aí, vamos dizer, uma maior adesão dos países nos acordos de mitigação dos efeitos do clima, uma maior cooperação dos países no que diz respeito à redução das emissões, pode ser que o gás tenha algum espaço no médio prazo, até que você consiga incentivar e fazer investimentos mais pesados nas energias renováveis. Então, as incertezas a respeito de como a demanda de gás natural vai evoluir no longo prazo passa muito, mais uma vez, de como vai se dar a questão da transição energética também nesse longo prazo. Existe uma série de, conversando até com alguns autores, com alguns pesquisadores aqui do grupo, que acreditam que os efeitos climáticos eles vão se impor, assim como a pandemia se impôs. Então, vai chegar uma hora que não vai ter como a gente negar, independente se a gente vai cooperar ou não, por vontade própria, a gente vai acabar tendo que cooperar por uma vontade do clima, da natureza. Sim, isso pode acontecer. A questão é se vai dar tempo de resolver Marcelo, isso se essa situação chegar. Marcelo, eu vou até pegar aqui e repetir, vamos dizer, talvez alguma coisa que você tenha dito aí no final, eu achei de extrema importância nessa nossa conversa, já encaminhando até o final. O que você disse, que eu acho extremamente relevante, quer dizer, que esse combate à epidemia mundial, você usou uma palavra assim, mostrou, desnudou, sei lá, a fragilidade do mercado em prover soluções, não só para preservar a vida, mas a ordem econômica. E aí, a gente encaminhando, quer dizer, existe uma grande incerteza sobre esse processo de transição energética, como você falou, e a coordenação também das ações dos estados, eu acho que vai ser muito importante, né? Nesse pós-pandemia, né? O Estado como coordenador dessas ações, porque vamos sair assim, como se estivesse saindo assim de um túnel sem saber o que vai ocorrer. E quando você disse que a importância do coletivo, isso é realmente extremamente importante. Tem a questão do nacionalismo, que anda por aí, mas você não acha que a importância do Estado na coordenação das ações no combate da Covid, exatamente não só no gás natural, mas estamos falando do gás natural, vai ser um norte aí para ver como é que isso vai se continuar, como é que vai se resolver? É isso mesmo, Renato. Eu acho que o gás natural, nesse contexto, ele entra como um elemento, na verdade, né? Essa ideia da coordenação do Estado, da importância da coordenação do Estado, é claro, isso fica muito evidente no caso da pandemia, mas no caso do setor energético, claro, e sempre foi um setor com muita participação do Estado e continua sendo em vários países do mundo, seja no planejamento, seja na própria execução das atividades, exatamente por uma questão da importância, da essencialidade dos setores de energia
para o bem-estar da população, para o bem-estar coletivo e individual, claro, da população. Mas a questão aí, como eu venho falando, o gás natural ele entra como um elemento. A importância do Estado, ela se coloca de uma forma natural no setor energético, mas ela se coloca de uma forma mais intensa nos dias atuais por conta da transição energética. Então, a necessidade de mitigação das emissões, que passa nitidamente por uma redução das emissões no setor energético, a gente não pode esquecer que, embora tenham outros setores que contribuam muito para a emissão de CO2, como o setor de transporte, o setor energético é, sem sombra de dúvida, o setor, talvez, o setor que mais contribui, ou um dos setores que mais contribui para os elevados níveis de emissão nas últimas décadas. Então, a redução de qualquer política de controle de emissão passa por uma política de descarbonização do setor energético. Tá? O gás natural ele entra aí nesse contexto porque ele é um combustível fóssil com menor teor de CO2. Então, ele seria não resolve o problema. A gente tem embates até dentro do grupo, etc. e tal, sobre o papel do gás, uma visão que talvez o tempo já tenha passado, que a gente deva ir direto para as energias renováveis. A gente não vive mais uma situação de emergência, mas sim de urgência climática. Então, a gente tem que saltar o gás natural, pode ser uma visão, mas o fato é que qualquer que seja o papel do gás natural, hoje no mundo, ele é influenciado pela questão da transição energética. E aí, nesse sentido, sim, a coordenação dos estados nacionais ela vai ser fundamental para direcionar qualquer política de transição energética, principalmente pós-Covid. O setor privado, de uma forma geral, ele sai muito fragilizado dessa crise econômica que a gente vem vivendo. Os estados também saem com as suas finanças bastante pressionadas em função das necessidades de elevados gastos, em função até da redução das receitas durante esse período. Então, a gente vai precisar de coordenação, cooperação em vários aspectos sociais, econômicos, de saúde e energético. Por que energético? Porque a gente não pode abandonar a ideia da importância da transição energética. Embora, claro, que no curto prazo as questões econômicas elas se coloquem e é importante a gente retomar em algum grau a economia mundial e as economias nacionais, mas é um fato de que a gente vive um problema hoje do clima. É um fato que a gente vai nas próximas décadas sofrer consequências dessas mudanças climáticas. Então, isso não pode sair da agenda dos estados nacionais. E sem cooperação, você não avança na transição energética mundial. Marcelo, vamos terminar aqui a nossa conversa. As suas reflexões foram muito boas, eu aprendi muito. Acho que as pessoas que escutarem olharem o nosso vídeo, verem o nosso vídeo e escutarem o podcast, essas questões vão suscitar grandes interrogações para os players que atuam no segmento de gás natural aqui mesmo no Brasil. Por isso que eu achei uma conversa muito boa e muito importante esse tema. Até a próxima, Marcelo. Muito obrigado pela nossa conversa aí. Abraço, Renato. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite, um abraço para todos.